Boa tarde. Hoje a gente vai ver produção. A gente vai ver tanto o aspecto teórico, gráfico, e depois a gente vai otimizar o uso de um recurso, ok? É bem tranquilo. Você tem que seguir o passo a passo que vai dar certinho, né? Dessa vez a atividade vai ser um questionário, que é mais assim para direcionar, fixar, bem simples de responder a questão da teoria que você vai precisar estar aquela na cabeça para fazer a atividade depois, né? Que tem uma atividadezinha também, que é uma atividade orientada. Eu vou falar aqui no final da aula de produção, é a última parte, e lá na atividade também tem meio que um passo a passo para vocês seguirem o roteiro, tem que executar, né? Mas não tem problema, beleza? Então vamos lá. A produção é a quantidade máxima de um produto que pode ser obtida através da combinação dos fatores. Quais fatores? N, né? Aí eu tenho aqui Y, que é o produto, e os fatores. Os fatores são inúmeros, né? Por exemplo, você vai pensar na madeira, que é obtida através do trabalho, hora máquina, área empregada, o tempo disponível, esse tipo de coisa. Então, você tem uma quantidade Y aqui, que vai ser obtida de inúmeros fatores de produção. Terra, trabalho, capital e administração, os fatores clássicos, né, que a gente pensa em economia. E a gente tem que pressupor que o mercado de insumo e produto ele é competitivo. Então, é aquela questão da concorrência perfeita. Você não pode, se você tiver uma influência muito forte, algo influindo muito, você não vai valer. Então, isso é uma construção teórica, né? E que existe conhecimento perfeito do mercado também, que todo mundo sabe como é que funciona o mercado de fator. E o investidor, ele tem o objetivo sempre de máximo lucro. O objetivo aqui é maximizar lucro, não é produzir melhor, menos, essa fórmula é máximo lucro. E essa produção também é instantânea. Na hora que eu coloco fator, eu tenho a produção. Vamos supor, na hora que eu coloco madeira, eu tiro o móvel. Né? Se eu estou pensando na produção de móveis, considerando como fator a madeira. Né? Os recursos, né, são os fatores ou os elementos básicos, né, utilizados na produção. Eu tenho terra, né, que é terra agricultável, urbana, todos os recursos que estão contidos nela. O capital, né, que é o dinheiro, tudo pode virar dinheiro, as edificações, fábricas, maquinário, equipamento, todos os demais meios produtivos. E o trabalho, que é a nossa faculdade, a faculdade humana, né, intelectual, de ser empregada ali na produção. As características básicas, né, é que os fatores são limitados em quantidade, os recursos econômicos, né, é a ideia, né, da alocação eficiente do recurso econômico. A mesma coisa vale para o recurso florestal. Se você não tem escassez, se ele não é limitado, você não precisa de economia, né, que a gente viu isso lá no início. Né, ele é pleno uso. Ou ele pode ser abundante, que não vai ser o caso, que é o recurso livre. Eles são versáteis, né, que eles podem ser aproveitados em diversos usos, né, não precisa ser necessariamente naquela produção. E podem ser combinados também em diversas proporções. Né? A técnica de produção que a gente fala, né, a capacidade produtiva, que é o know-how, né, e o meio físico para transformar esse recurso, né, de modo a satisfazer as necessidades humanas. Ali. No gráfico, o que a gente vai ver agora? O produto físico total, que é a produção em si, né, o total que está sendo produzido. O produto físico médio, que é a média que eu consigo. A média de produto pela quantidade. Então, é o produto físico total dividido pelo fator X. Né? Seria tipo uma ideia de rendimento também. E a medida de eficiência, que indica a máxima produção técnica. Né? O máximo que eu consigo produzir. O produto físico marginal, que é o produto físico o efeito de um fator, uma unidade fator a mais, aquela ideia do marginal, da marginalidade. Tudo que é marginal é um a mais. Né? O produto físico marginal é o derivado de dy em relação a dx. Então, eu admito que o produto físico marginal é a primeira derivada da função de produção em relação a x. Isso é muito importante. Tá? Eu vou precisar disso lá na frente. Eu tenho os estágios de produção. Primeiro estágio, né, é quando eu tenho zero fator até o produto médio máximo. Né? A máxima relação de média que eu estou conseguindo do produto que função do fator que eu estou inserindo ali na produção. Eu tenho o estágio 2, que é entre esse produto médio máximo até o produto físico total máximo, a máxima produção. Porque em um determinado ponto eu vou ter a média maior, a máxima média. Né?
Só que mesmo com a média caindo, se eu colocar mais fator, eu ainda consigo aumentar a produção. O máximo disso, o teto disso, é o máximo PFT. Então, o segundo estágio ele vai da máxima média até a máxima produção total, né? Mesmo com a média caindo, minha produção total está aumentando ainda. E eu tenho o terceiro estágio, que é quando a função é decrescente. Quando o produto físico marginal, o efeito de 1 a mais é zero. É menor que zero. O produto físico marginal igual a zero é aqui, no máximo, o produto físico total. Por que igual a zero? Porque quando eu coloco algum a mais, uma unidade a mais de fator, por exemplo, uma unidade a mais de madeira, eu não vou conseguir mais nada de celulose. Eu já deu talo, o máximo que a planta produtiva me aguenta. Não adianta eu colocar mais fator ali, porque eu não vou conseguir mais produção. E chega um ponto que se eu colocar mais, eu vou atrapalhar, eu vou produzir menos. Né? Porque vai criar confusão lá dentro. E isso é quando o produto físico marginal é negativo. Que mesmo eu colocando mais fator, minha produção cai em vez de aumentar. No gráfico, né? Eu tenho aqui, ó. Aqui a produção é uma assíntota normalmente, ela representa bem a produção, né? Aqui eu tenho o produto físico médio, ok? Então, ó, essa aqui, ok? Qual que é o máximo dela? É o cucuruto aqui. Então, daqui, né, de zero fator até aqui, ó, que é o máximo médio, é o primeiro estágio. Ok? O terceiro estágio é fácil. Eu tenho aqui a curva do produto físico marginal, que é o efeito de eu colocar um a mais, ele passa a ser negativo aqui, na hora que corta o eixo. Então, ele vem daqui do início do segundo até aqui, o início do terceiro. Aqui é o segundo estágio. O que a gente chama de produto, de estágio racional de produção, é esse aqui. Por quê? Porque aqui que está o máximo lucro. O objetivo não é o máximo lucro está em algum ponto desse aqui. Né? Na hora que eu tenho o máximo, entre o máximo produção média e a máxima produção total, que é onde o produto físico marginal zera, exatamente aqui. Ok? Dando uma corzinha nele, tá? Aqui é a produção numérica, né? Por exemplo, toneladas de celulose com madeira, alguma coisa assim. Aqui a produção média, o máximo rendimento, maior produção de celulose com madeira, nesse ponto aqui. Então aqui começa o segundo estágio. Tá? Aqui, quando eu coloco madeira, mesmo a minha média caindo, eu estou aumentando a produção, ó, que a produção está crescendo. Na hora que ela dá o cocuruto aqui, que ela vai virar, e aí o produto físico marginal aqui, ó, vermelhinho, está ficando zero. Porque se eu colocar mais madeira, minha produção cai. Então também não pode ser aqui. Né? O melhor está o ponto máximo de máximo lucro. Porque quando eu vou pôr matéria-prima, eu vou reduzir a produção. Só que também não é no máximo rendimento. Ok? É aonde? É aonde? Eis a questão. Os estágios racionais a gente chama de 1 e 2. 1 e 3. Tá? O estágio 1, você tem perda de oportunidade. Porque se você colocar mais fator, você aumenta o rendimento. Você aumenta a média, então você tem que colocar mais. O estágio 3 também não é o racional. Não é o estágio racional de produção. Porque quando você aumenta o insumo, você diminui a produção. Então só sobrou o 2. Então a região de produção econômica é o estágio 2. Você tem que determinar o nível ótimo, que vai depender de quê? Das especificações de custo e preço. É a regra da economia? Quanto que é o máximo lucro? Receita marginal igual a custo marginal. Então, a gente parte na mão com uma função de produção, que é uma função de fatores, né? Que gera aquela hipérbolezinha lá. E eu vou ter que abstrair dela e das especificações de preço e custo para conseguir estabelecer essa relação aqui de receita marginal e custo marginal. Ok? Isso é o roteiro de atividade. É isso aqui. Eu tenho que fazer custo marginal. Eu vou admitir que meu custo marginal é o quê? É o preço do X. É o preço do fator. Por quê? Se o meu fator é madeira, qual que é o custo marginal da minha produção? Considerando a madeira, né? Claro. É o preço de cada metro cúbico de madeira. Eu não estou colocando... Quando eu coloco um metro cúbico a mais de madeira, eu vou ter aquele custo a mais. O custo marginal não é o custo de 1 a mais. Tudo que é marginal é 1 a mais. Então, eu admito que o custo marginal é o preço do fator. Então, um lado disso aqui
eu já resolvi. Eu vou estar falando para vocês lá qual que é o custo do fator. Por exemplo, o custo do metro cúbico de madeira. Aí eu vou colocar o custo como o preço da madeira, o custo marginal. Aí eu tenho que chegar na receita marginal. Para montar aquela relação, fazer umas contas e falar o ponto ótimo do fator é esse. Okay? Eu vou admitir que receita marginal é igual ao meu valor da produtividade física marginal, o VPF marginal. Valor da produtividade física marginal. Como que eu chego nisso? Eu tenho a produção física média, que é a produção física total dividido por x. Eu tenho a produção física marginal, que é a derivada da produção, né, total em relação ao fator. Então, a primeira derivada da minha função de produção vai me dar o valor do produto físico marginal. Eu pego, então, para eu ter o valor do produto físico total, é o quê? É o valor do fator, desculpa, o valor da produção, né? O preço da unidade produzida vezes a quantidade que eu produzi. Para eu chegar no valor do produto físico marginal, eu multiplico o preço de Y, o preço de cada unidade produzida, vamos supor móvel ou tonelada de celulose, multiplicada pelo produto físico marginal. O que é o produto físico marginal? Voltando, é a derivada da produção, primeira derivada da função de produção em relação ao fator. Ok? Aí eu vou gerar uma equaçãozinha, né, de valor de produto físico marginal. Eu admito, para montar isso, que eu tenho um custo total, né, que é P de X vezes X, uma receita total, que é PY vezes Y. Meu lucro é o quê? Receita total menos custo total. Aí aqui eu tenho alguns dados, né? Por exemplo, eu vou colocando fator, e aqui eu tenho a produção, ok? E aqui eu vou tendo o produto físico médio. Qual que é o máximo dele? Aqui, ó. Puf, né? E aqui o produto físico marginal. Só quando eu tenho os dados eu enxergo na planilha, né? Eu tenho um produto físico marginal, que é o efeito colocando um a mais, um a mais, um a mais, um a mais. Tá vendo? Qual que é o máximo produto marginal meu? Aqui, ó. Só que eu não quero o máximo dele, eu quero a hora que ele bate com o outro, né? Aqui, ó, ele fica negativo. Então, o estágio de produção, o segundo estágio, ele está aqui, ó. Entre esse máximo médio aqui, que é 7, e esse menos 2, tá? Esse 3 aqui, ó, porque aqui já fica negativo. Ok? Então a quantidade fator ótima que eu vou colocar para ter o máximo lucro é 8, 9, é um desses aqui, ó. Um desses 4. Tranquilo? Aí fazendo, tem o valor do produto físico total, que é o valor de x vezes y, né? O valor da produtividade física marginal, derivando a função de produção, né? E fazendo multiplicando ela pelo valor, né? O preço de y. Tem o custo total e aqui o lucro. Ele vai bater bonitinho aqui, ó, né? É porque aqui não está com a função. Vai estar aqui, ó, o máximo lucro. Tem entre 8 e 9, aproximadamente. Esse aqui é exatamente o do gráfico aqui. O importante é vocês saberem esse passo a passo, tá? Que é essa determinação do nível ótimo de insumo, para a gente conseguir fazer a atividade lá e fazer de uma forma racional, né? A derivada de primeira ordem da função de produção, ela vai corresponder à função de produtividade marginal, P de mg. Aí eu pego esse P de mg e multiplico pelo valor do preço de Y. A receita marginal RMG ela é obtida pela multiplicação entre a produtividade marginal, que é a primeira derivada lá, e o preço de Y. Ok? Aí eu já tenho receita marginal. E o custo marginal é o preço do fator, é o PX, é tranquilo. Então, terceiro passinho, pressupõe-se que o montante ótimo de produção, aplicação do fator, é aquele que conduz a uma rentabilidade marginal do referido fator igual ao seu próprio preço. Resumindo, quando a receita marginal se iguala ao preço marginal. Eu fiz a derivada, multipliquei pelo preço de Y para chegar na receita marginal. Eu vou igualar isso ao preço do fator, que eu já admiti como custo marginal. Receita marginal igual a custo marginal.
Isso é o nível ótimo do fator. Tranquilo? Isso é o que está lá. Aqui é praticamente um review, né, da atividade. Na atividade lá também está esse passo a passo. Faz o questionário antes, tá? Para fixar. Aí depois vai lá e faz o roteiro de atividade. Beleza? Vocês podem mandar o roteiro para mim ou digitalizado, ou vocês podem fazer manualmente, que eu acho que é mais interessante, né? Porque você vai derivar a função, esse tipo de coisa. Faz manualmente e bate uma foto dele, tá bom? Abraços.